vídeo de hoje é sobre a enchente no Rio Grande do Sul, como a minha casa ficou 27 dias debaixo d'água. O vídeo de hoje vai ser com a luz cagada, com essa luz de cima aqui que tá cagando com a minha pele. Sem áudio bom, porque meu ring light... Luz cagada, porque o meu ring light ficou na enchente. Sem áudio bom, porque o microfone também ficou na enchente. Então, se tiver ruim o áudio, se tiver ruim a iluminação, me perdoem, mas é o que tem pra hoje, é o que a casa oferece. Pra quem sabe, pra quem acompanhou que eu postei alguns posts na comunidade, viu que eu sou do Rio Grande do Sul, né, e que a gente passou por esse perrengue todo aqui no Rio Grande do Sul. Eu vou tentar resumir um mês de caos em, sei lá, 30 minutos de vídeo. Vou tentar, não sei se eu vou conseguir. 30 minutos é muito pouco tempo para contar tudo o que aconteceu. Mas enfim, para quem acompanhou os posts que eu coloquei aqui na comunidade, sabe que eu sou do Rio Grande do Sul, né? E o Rio Grande do Sul foi afetado por aquela enchente que começou lá no começo de maio, né? E a gente está até hoje sofrendo os efeitos da enchente, né? Para quem não sabe, eu moro em São Leopoldo, que é a cidade que foi mais afetada, uma das cidades que foi mais afetada pela enchente, né? Quem acompanha ali, quem acompanhou tudo, né? Que eu acho difícil alguém que não tenha acompanhado, sabe que Canoas e São Leopoldo são as cidades que foram mais afetadas pela enchente, né? São Leopoldo, inclusive, ficou uma cidade muito famosa durante esse tempo aí, né? Eu tinha amigos de outros estados, tipo do Nordeste, que falavam, nossa, só aparece a tua cidade agora. Tua cidade tá super famosa na televisão, né? Infelizmente por esses motivos aí, né? Então, São Leopoldo fica na região metropolitana de Porto Alegre, né? Que também foi uma cidade muito afetada, né? Porto Alegre foi muito afetada pela enchente, né? Mas só para entender, assim, quem não é do Rio Grande do Sul, vou tentar explicar mais ou menos como é a geografia aqui da minha cidade, né? Então, São Leopoldo fica no pé da serra. E ele fica mais ou menos assim, ó, fica mais ou menos no meio, digamos assim, entre Gramado e Canela, que é a Serra Gaúcha, e a capital, que é Porto Alegre. Então, a gente fica mais ou menos no meio. Aqui é o pé da serra, tipo assim, é o começo da rota romântica. É um passeio que as pessoas fazem, começam em São Leopoldo, e elas vão até a serra, né? Então é muito bonito, né? Bastante tem bastante vegetação, é um passeio muito bonito. Então começa aqui e vai até na serra, né? E o problema disso é que choveu o esperado para o ano todo em uma semana. E a gente tem um sistema de diques aqui que é bastante eficaz, que funcionou bastante eficazmente durante muito tempo. Ou seja, eu moro aqui em São Leopoldo, já vou explicar porque eu tô com a camisa do Grêmio. Eu ganhei na doação, eu ganhei na doação, nossa, eu ganhei muita roupa de doação. Inclusive, eu quero agradecer todo mundo que doou pro Rio Grande do Sul, galera de São Paulo, de todos os estados, Santa Catarina, Paraná, Nordeste, Maranhão. Meu Deus do céu, eu recebi tanta mensagem de gente que dizia, olha, a gente está se organizando aqui, a gente está mandando muita coisa pro Rio Grande do Sul. Nossa, eu quero agradecer muito, assim, todo mundo que mandou doação, para todo mundo que me ajudou particularmente, assim, né, diretamente a mim, assim, tipo, recebendo doações, né, de Pix, inscritos do canal, né, que mandaram Pix para mim, me ajudaram, né, pessoas que não querem ser divulgadas, né, mas que sabem que estão assistindo, quero agradecer também as pessoas que ajudaram, né. E eu tô com uma camiseta do Grêmio, apesar de não saber absolutamente nada de Grêmio, eu tô usando e eu tô adorando. Ah, nem tanto porque ela é um pouco quente, mas eu tô usando porque é de doação e as minhas roupas. Agora eu consegui lavar alguma roupa, mas até então eu não tinha roupa limpa pra usar, né? Porque nossa máquina estragou na enchente. Então, como eu tava falando, a gente tem um sistema de jigs muito eficaz aqui na região. Só que o problema é que choveu o esperado para um ano todo em uma semana. E aí, como a gente começou a acompanhar lá no começo de maio, barragens caindo, estradas sendo interrompidas, deslizamento de terra em Gramado, deslizamento de terra em Canela. Toda a região da Serra estava sendo bastante afetada pelas chuvas, porque o solo ficava encharcado, não parava de chover, tinha muito deslizamento, pessoas morrendo soterradas.
né? Então isso já acendeu um alerta aqui para São Leopoldo. Apesar de eu e minha família morarmos aqui há 20 anos, a gente nunca viu nada parecido, a gente nunca sofreu com a enchente aqui por causa do sistema de diques. Só que aí o que aconteceu? Virou um efeito dominó. Por quê? Choveu muito na serra e aí esses rios da serra, vocês devem ter escutado muito falar do rio do Taquari, né? Do Vale do Taquari. Esses rios da serra, todos eles desaguam no rio de São Leopoldo, que é o Rio dos Sinos. Eu moro a mais ou menos 800 metros do rio, 850 metros do rio, ou seja, é muito perto do rio. Só que a gente nunca sofreu nada porque o sistema de diques sempre conteve a enchente. Só que aí, imagina, todo esse acumulado de chuva em tão pouco tempo, encharcando o solo, impossibilitando o solo de absorver, impossibilitando os rios e as barragens de manejar isso, virou um efeito dominó. E aí os diques começaram a romper um atrás do outro. Imagina toda essa água descendo lá da serra e as barragens que tinham começaram a ser abertas, né, e desaguar, e os diques não deram mais conta. Um dique rompeu, outro dique rompeu, só que na minha região 3 diques romperam. Então acabou virando um efeito dominó. E essa água, a mesma água que desemboca aqui no Rio dos Sinos, aqui na minha cidade de São Leopoldo, vai ser a mesma água que vai desembocar, que vai desaguar lá no Rio Guaíba, galera, o Lago Guaíba, que por sua vez vai então inundar a cidade de Porto Alegre, que tem um sistema de dique bem precário, né? Que tem um sistema de dique que a gente observou, né? Então, assim, como a gente mora aqui, eu não vou entrar muito nessa questão de administração pública, de má administração do sistema de comportas, de diques, né? Eu vou falar mais do meu drama particular. Quando eu percebi, quando choveu aquela semana inteira, e aí, na sexta-feira de manhã, eu acordei, na sexta-feira de manhã, antes da enchente aqui na minha cidade, eu acordei e fui direto no dique da minha cidade, aqui no dique próximo aqui do Rio, para ver a situação do dique. Que é um hábito que eu tenho, assim, todo ano quando chove, meu hábito é ir lá ver o dique, tirar foto e postar. E aí esse ano não foi diferente. Quando começou a se especular a enchente, eu lembro que eu tava com dengue, eu tive dengue uma semana antes da enchente. Fiquei acho que uns 3 dias de cama, quem teve dengue sabe que a dengue te derruba, né? E eu fiquei com dengue, eu fiquei com muita dor, desidratei, emagreci, eu tava extremamente fraco e debilitado por causa da dengue. Eu só dormia e passava mal. Mas aí eu lembro que aquele dia eu melhorei. No dia que eu melhorei da dengue foi na sexta-feira. E eu peguei minha bicicleta e fui lá no dique para ver. Faltava mais ou menos uns 50 centímetros, 60 centímetros pro rio encostar na ponte. E eu disse: esse ano vai dar merda. Esse ano não passa. Por causa do acumulado de chuva e que a gente sabe que a chuva vai descer da serra, vai desaguar aqui no Rio dos Sinos, consequentemente vai transbordar o dique. Eu pensei, o dique vai transbordar. Eu tirei foto, eu cancelei todas as minhas aulas aquele dia, que era numa sexta-feira, cancelei as minhas aulas e fiquei em alerta. Fui no dique, tirei a foto do dique. Na volta, o vizinho da esquina já falou assim: tu foi lá no dique? Fui, como é que tá? Eu falei: tá uns 50, 60 centímetros para encostar na água, para encostar na ponte. Aí ele disse assim: não vai dar nada, esse ano não vai dar nada. E ele disse assim: mostra pra Valéria, que é minha vizinha aqui do lado, que tem a padaria, que ela tá preocupada. Aí eu fui na padaria e mostrei pra ela. Eu disse: Valéria, eu acho que esse ano vai dar merda, hein? Acho que esse ano vai dar enchente mesmo. E ela ficamos naquela, né? Poxa vida, e agora o que a gente vai fazer? Vamos, né? Ficar alerta. E aí, eu tava seguindo todas as páginas de defesa civil, de prefeitura da minha cidade para ficar alerta, de vereadores, que são os mais envolvidos aqui com a comunidade, que também estavam postando bastante informação, para ficar alerta. E aí eu falei com a mãe, acho que esse ano vai dar merda. Eu vou lá na agropecuária, que é uma ferragem que tem aqui perto de casa, e vou pegar mais uma caixa de transporte, porque eu tenho 2 gatas, né? Aliás, tinha 2 gatas, porque uma fugiu. Sim, ela ficou estressada e ela fugiu 2 vezes de mim. Eu tenho certeza que eu vi ela, mas depois eu conto melhor essa história. Sim, a que aparecia comigo nos vídeos sempre. Ela fugiu de mim. Fugiu, agora a gente só tem. Eu falei pra mãe, eu vou lá na ferragem pegar uma caixa de transporte para levar as gatas.
Quando eu falei isso, a minha mãe já começou a chorar. Eu falei assim, mãe, a gente vai ter que separar as coisas de casa, a gente vai ter que pegar, sei lá, remédio, medicação, remédio, roupa, uma muda de roupa, algum cobertor travesseiro, e a gente vai ter que sair de casa. E ela já começou a chorar, porque ela não queria deixar as coisas dela dentro de casa. Eu falei, mãe, agora não é hora de chorar, agora é hora de agir. E, né, a gente vai ter que agir. Isso foi sexta-feira de manhã. Quando eu fui na ferragem, a dona da ferragem já estava tirando todo o estoque dela de dentro da loja. De ração, de material de construção, tudo ela já estava levando para outro lugar. E eu falei para ela, e aí, né? O nome dela é Ina. Eu falei, Ina, o que tu acha se vai dar merda? Ela falou, vai dar. Pode ter certeza que vai. Daí ela já estava tirando todas as coisas dela. Quando eu estava voltando para casa, eu encontrei meu sobrinho. Tava todo mundo tenso, assim. A comunidade toda tava tensa, sabe? Encontrei meu sobrinho no meio do caminho. E ele disse assim, tio, o Economics, que é o supermercado que tem aqui perto de casa, que é no bairro Campino, em São Leopoldo, que é, né, pertíssimo do Dick, tá tirando tudo o estoque deles. Eles estão tirando o estoque deles de lá. Estão vendendo, mas o que eles não estão vendendo, eles estão tirando o estoque deles. Eu pensei, bom, se o supermercado, que deve ter seguro, que é um supermercado grande, então eles têm uma rede grande aqui na região, se esse supermercado que tem uma região que tem seguro, muito provavelmente tem seguro de todos os equipamentos, de toda a mercadoria, tá tirando, porque o negócio é sério. Aí eu voltei para casa e falei, mãe, não tem outra opção. A gente vai ter que sair. Só que a gente não se organizou, porque minha mãe não acreditava que ia sair, né? Eu moro eu e a minha mãe, mas a gente tem casas separadas aqui, né? Tipo, é uma casa dentro de outra casa. E nos fundos, eu tenho um outro irmão que mora lá, numa casinha dos fundos, só que eu tenho um irmão que também tá ficando aqui em casa. Então a gente tava entre 4 pessoas aqui, né? E aí eu era o único que acreditava que ia encher. Inclusive eu passei por alguns vizinhos aqui, quando eu tava voltando da pecuária, e eu falei pra eles, gente, a Ina tá tirando tudo, ela tá... Acho que esse ano vai dar, hein? Porque eles são moradores novos. Eu falei, gente, eu moro há 20 anos aqui, mas eu acho que essa vez vai dar. Eles disseram assim, não vai dar nada. Daí eu falei, ih, melhor não arriscar. Aí eu cheguei e falei pra mãe, é isso aí. E ela, não, porque não vai dar nada, já começou a chorar. Eu falei, vai. E aí eu passei a sexta-feira inteira em alerta, olhando as redes sociais e tudo pra saber o que ia acontecer. E à noite, né, o meu sobrinho veio e disse assim, tio, vamos lá pra baixo, que lá pra baixo no Antônio Leite, normalmente é onde alaga primeiro. Se a gente vê que lá tá alagando, então as chances de chegar aqui em cima são maiores. Eu, não, beleza, vamos lá. Daí pegou o carro e a gente foi pra lá. E já tava tudo escuro, já não tinha luz mais. E eu lembrei do filme do Titanic. Que, tipo assim, o Titanic, né? A luz ficou até o final. Eu falei, ih, Rodrigo, a luz já era. Então, quando não tem luz, se eles tiraram a luz, é porque o negócio tá feio. Porque, tipo assim, luz e eletricidade não combina. E a gente via as pessoas na frente, todo mundo tava na rua, na frente das casas, na frente dos prédios, na frente dos condomínios. E eu falei, meu, vai dar merda. Já tinha gente saindo, isso já era à noite, né? A gente saiu no sábado de manhã. Então a água entrou aqui no meu bairro no sábado de manhã. E à noite, então, a gente foi pra lá, pra aquela região que costuma alagar até quando chove, né? Chuva normal já alaga aquela parte ali do bairro. Só que a gente passou e foi pelo um arroio, né? Que também tem uma espécie de diquezinho, assim, tem um murinho, né? E aquele arroio já estava transbordando. Eu acho que eu vou tentar deixar passando umas imagens aqui no vídeo, aqui enquanto enquanto eu vou contando a história, para tentar resgatar algumas imagens para colocar. E esse arroiozinho já estava transbordando. E a gente voltou observando e a gente estava dizendo, vai dar merda porque para lá já tá alagando. A gente veio, já não tinha mais luz e a gente falou, Rodrigo, vai dar merda. E aí a gente passou aquela noite da sexta-feira inteira em claro, observando e analisando. E o Rodrigo, e eu falei assim, Rodrigo, eu não sei o que fazer, porque a minha mãe não quer sair, os seus tios não querem sair. E ele falou assim, vai pro abrigo. A gente não tinha um plano de fuga. Todo mundo já tinha um plano de fuga, menos a gente. E aí eu lembro que tem um abrigo aqui na minha cidade chamado Himalaia, não sei. E ele pegou e me mandou a localização, ele me deu o endereço e disse, tio,
pega a avó e vai para esse lugar. E aí a gente não tinha um plano de ação. O que aconteceu? A gente ficou a noite toda esperando para ver se a água ia chegar aqui ou não. Nesse meio tempo a gente já foi colocando os móveis para cima, né? Tentando levantar algum móvel para cima da mesa. A gente imaginava que a água ia entrar, mas a gente não imaginava que a água ia cobrir a casa. E a gente colocou geladeira, mesa, a gente colocou geladeira, fogão, máquina de lavar, tudo em cima da mesa. Esperando que, né, se a água viesse, pelo menos não. A gente poderia, de repente, salvar alguma coisa. E eu disse pra eles assim, ó, gente, eu não quero ficar aqui dentro de casa, mesmo se a água vier até a cintura. Eu não vou arriscar ficar aqui dentro com água. Essa água contaminada, vai ter bicho, vai ter cobra, vai ter coisa. Eu não quero ficar aqui. Então, esse tempo eu pensava na minha mãe, que é idosa, né? Minha mãe tem 75 anos. Eu falei, gente, não tem como a gente ficar com ela aqui dentro de casa. Mas eles estavam muito relutantes, né? Os meus irmãos, assim, de sair da casa. E minha mãe também estava muito relutante. A gente ficou até a noite toda e eu tava tentando convencer eles a sair. E eles diziam, vamos pro abrigo. E eles diziam, mas não, vamos esperar, não sei o quê. Os meus vizinhos do lado que já tinham saído, já era tipo na noite anterior, eles já tinham colocado tudo dentro do carro e tinham saído. E eu disse, quando começou a ficar muito tenso, assim, os vizinhos já começaram a sair de manhã, se despedindo, assim, sabe? Dizendo assim, tipo, parecia uma coisa de guerra, assim. Parecia que a gente não ia mais se ver, sabe? Os vizinhos já estavam se despedindo como se fosse a última vez que a gente ia ver eles. A coisa começou a ficar tensa. E eu disse pra minha família, olha, se vocês não vão sair, eu vou. Eu vou de Uber, eu vou a pé, eu vou de qualquer jeito. Eu pego a minha gata, pego o meu material de trabalho, que eu peguei meu notebook, meu material de trabalho e disse, gente, eu vou ir, se vocês não querem ir, eu vou. Daí nessas, a minha mãe ficou com medo e disse assim, tá, não, vamos então. E ela obrigou meu irmão a colocar as coisas dentro do carro, as coisas que a gente já tinha separado, que eu disse antes que era medicação, alguma coisa assim de higiene pessoal e de muda de roupa. Vamos! E aí, pra onde que a gente vai? Vamos pro abrigo Himalaia. Só que o meu irmão dirige muito mal, ele tem medo de dirigir e ele tava em pânico. A gente quase bateu o carro acho que umas 3 vezes pra levar a gente lá. Aí a gente passou por um abrigo, eu sabia que tinha um abrigo. E aí eu disse assim, gente, só que esse abrigo era do lado do rio, era o ginásio municipal da cidade. Eu falei, gente, não vamos ficar aqui, porque aqui vai, se ela em casa vai inundar, aqui no abrigo, aqui vai inundar também. E inundou de fato. Tanto é que eles tiveram que tirar as pessoas daqui do ginásio municipal e colocar em outros abrigos. Quando a gente chegou no abrigo do Himalaia, que era um abrigo mais próximo assim aqui de casa, que era o que a gente estava pensando em ir, já não tinha mais lugar. Então a gente literalmente estava fugindo. Sabe aqueles filmes de apocalipse que as pessoas sabem que tá o buraco abrindo assim, o negócio tá acabando o mundo assim, e a gente tá as pessoas estão correndo assim, o mundo tá caindo assim, e as pessoas estão correndo. Era exatamente assim a sensação. E aí a gente ruas alagadas, ruas interditadas. Daí meu irmão dizia assim, o carro não vai passar aqui, o carro vai morrer. Eu falei, vamos, a gente não tem outra opção, vamos. Ele disse assim, não, vamos parar, vamos passar a noite aqui, vamos ficar aqui. Inclusive os lugares que ele queria ter parado para passar a noite foram lugares que alagaram também. A gente chegou acho que a 6 metros em alguns lugares o nível da água. Então, para vocês terem uma ideia de quão alta a água chegou. E eu dizendo para ele, não, vamos pro abrigo. Eu sabia que era uma região da cidade que nunca alagava. E as ruas interditadas e o trânsito uma loucura, e as pessoas deixando as coisas. Muita gente levou reboque no carro, colocou as coisas no carro, teve que abandonar carro, teve que abandonar reboque, com todas as coisas dentro de casa. E a gente chegou no Himalaia, e o Himalaia não tinha mais lugar. Sabe que sensação horrível a gente tá fugindo e chegar num lugar e eles dizerem, gente, não tem mais lugar aqui, vocês não podem ficar aqui. Então, para onde que a gente vai? Vai para o outro abrigo. Eles começaram a abrir abrigos na cidade para poder acolher todas essas pessoas. Daí a gente ficou 2 dias no abrigo da Unicinos, aqui em São Leopoldo. Inclusive, eu quero agradecer. Se você está assistindo esse vídeo foi um voluntário no abrigo da Unicinos, quero agradecer vocês assim, de coração. Porque os voluntários do abrigo, todos os voluntários que se voluntariaram para ajudar nos abrigos, eu acredito, não só no abrigo em que a gente ficou 2 dias no abrigo da Unicinos, são anjos, assim, são pessoas que foram extremamente delicadas com a gente, extremamente atenciosos. Eu só tenho a agradecer aos voluntários que ajudaram a gente
A gente, que eu digo, não só a minha família, mas todas as pessoas. Só que aí começou a ficar muito. Não sei se vocês viram a questão da violência dentro dos abrigos, né? Quando a gente chegou lá, inclusive eu até fiz um stories, eu botei meus pezinhos pra cima e disse assim, nossa, posso ficar aqui a semana inteira. Eu achei que eu só ficar uma semana, no máximo, fora de casa. Só que quando a gente chegou lá, o abrigo tava super tranquilo. À noite, já tinha 1.500 pessoas dentro do abrigo. Quando a gente saiu nos outros dias, a gente ficou 2 dias, quando a gente foi embora, já tinha mais de 2.000 pessoas. E o caos tomou conta, assim. A princípio estava tudo tranquilo, só que aí depois começou a chegar muita gente, começou a ter briga, começou a ter polícia, começou a ter muito tumulto. E aí a gente viu que não tinha mais como permanecer ali. E aí, por uma série de razões, a gente tinha que ficar no abrigo, porque ruas tinham sido interditadas, então não tinha como sair do abrigo. Se a gente sair, a gente não sabia se a gente ia poder voltar. Tava tudo alagado, tinha barreira caindo, então a gente não sabia se a gente poderia transitar entre uma cidade e outra, que seria em Sapucaia, onde a minha tia mora, que é uma cidade do lado de São Paulo. Então a gente não podia sair dali, a gente estava praticamente preso dentro do abrigo, e nessa situação. E a minha mãe idosa e o abrigo, por mais que eles tenham dado pra gente comida, a comida era muito racionada. Às vezes não tinha comida mesmo, né? E aí a gente ganhava uma fatia de pão com pão e mortadela. Ou então meio copinho de café com leite. Então, para uma pessoa idosa, como era o caso da minha mãe, ela estava passando muito mal. E aí filas e filas e filas para ir ao banheiro, para carregar o celular, para comer, sabe? E aí muito calor, porque logo nos 2 dias seguidos a gente ficou com muito calor, porque era o telhado de zinco e lá dentro estava muito quente. Então a gente estava desidratando de tanto transpirar lá dentro. Foi bem complicado. Mas o abrigo da Unicinos ainda era um dos abrigos que tinha melhor infraestrutura, comparado com os outros abrigos da cidade. Até que o caos tomou conta, né? Como muita gente deve ter visto dentro nas notícias. E aí a gente ficou 2 dias também esperando meu irmão, né? Porque lembra que eu falei que meus irmãos não queriam sair da casa? Pois é, um deles não saiu. Um deles ficou. E aí ele foi resgatado de barco. Por quê? Porque ele dormiu. Ele achou que não ia acontecer nada. Ele tomou remédio para dormir, porque ele faz tratamento para depressão, ele toma remédios muito pesados. E ele foi dormir. E ele contando a história é surreal, assim. Porque ele disse que foi dormir, e aí ele só acordou quando ele bateu com a cara no teto da casa, porque o colchão boiou. Ele é magrinho, né? Ele é baixinho, magrinho. Ele boiou e o colchão. Sorte ainda que o quarto dele é rebaixado. O quarto dele é rebaixado, então ele boiou e tocou no teto muito rapidamente, comparado com o restante da casa, que o teto é mais alto. Então ele ainda teve essa chance, assim. Aí ele pegou e saiu pelo alçapão. O meu pai construiu essa casa, ele sempre coloca um alçapão no teto pra gente colocar coisa, né, dentro do forro da casa. O forro, né, pra quem não é daqui do Rio Grande do Sul, não sei, né, tipo, tem o teto, só que o teto é oco, sabe, não é laje, assim, então tu pode ter um alçapão. Ele saiu pelo alçapão, felizmente ele nada muito bem. Aí ele saiu nadando, tomou água da enchente, inclusive agora, sempre que ele reclama de alguma coisa que fala, ai, que nojinho isso, eu digo assim, cala a boca, você tomou água da enchente. Aí ele entrou, aí ele pegou, ele saiu, quebrou uma telha, saiu e ele ficou 14 horas desaparecido, né? A gente tava esperando, a gente não teve notícias dele, porque eu lembro quando a mãe disse assim, você tá em casa ainda? Ele disse, ainda tô em casa. Onde é que tá a água? A água tá no meu joelho, ele disse. Daí a mãe disse assim, sai daí agora e vem pro abrigo do Unicinos. E foi a última vez que eles conversaram, né? E aí uma das razões pelas quais a minha mãe também não queria sair do abrigo é por causa que a gente não tinha notícia dele. E ela tinha combinado com ele, vem pra cá. E aí ele conseguiu ser resgatado de barco. E aí largaram ele num ponto seco. E ele teve que ir a pé, caminhando de pé no chão, porque ele perdeu toda a roupa. Ele saiu só com a roupa do corpo, literalmente, assim. Sem documento, sem nada. Aí quando ele chegou no abrigo, ele chegou em estado de choque, assim, sabe? Parecia que ele tinha feito um peeling no rosto, assim. Sabe quando a pessoa faz um peeling e fica vermelho, assim, que fica todo descascando? Porque ele ficou em cima do telhado, esperando resgate esse tempo todo. Então muita gente que não acreditava que a casa ia se cobrir de água, né? Porque a gente teve casas que realmente foram cobertas pela água. Muita gente que não acreditava e ficou, teve que ser retirado, né? De barco, de helicóptero. E muita gente morreu, né?
essas tentativas de ser resgatado de barco, né? E a gente ficou, então, um mês, a gente ficou na casa da minha tia, depois que a gente saiu do abrigo. Ficou um mês na casa da minha tia e aí depois a gente voltou para casa. Quando as águas baixaram, mais uns 20 dias demorou para a água baixar, porque o sistema de drenagem das águas é ineficaz. Inclusive eles vão ver isso agora, né? Colocar bombas que drenam água, bombas flutuantes. Tem vários projetos agora, né? Sempre assim, né? Depois que a porta é arrombada, eles vão lá e botam fechaduras mais resistentes. Com o sistema de diques aqui é a mesma coisa, de bombeamento, de drenagem também. Eles vão colocar agora bombas flutuantes, eles têm vários projetos de aumento. Tem uma equipe de técnicos holandeses também que vai vir aqui. Porque a Holanda, né, ela é abaixo do nível do mar, então eles têm experiência nessa construção de engenheiros holandeses, têm experiência nessa construção de diques. Então agora eles vão tentar reforçar isso, né? Aí a gente veio pra casa, daí a gente chegou, tudo bolado, assim, sabe? Porque o que acontece? A água levanta os móveis, e aí quando a água baixa, os móveis ficam boiando. Quando a água baixa, então eles não estão naquela disposição que a gente deixou, né? Então, tipo assim, a escada que a gente tinha aqui, uma escada de madeira para subir no telhado, foi parar na porta lá da frente. Um banco de madeira que a gente tinha aqui foi parar lá do outro lado, né? Isso é só um exemplo, mas teve gente que deixou o carro num bairro, o carro foi boiando e foi parar em outro bairro. Ou então foi parar em cima de uma casa. Né? Então a gente entrou dentro de casa, tava tudo esse caos. Muita lama, muito fedor, muita sujeira, sem luz. As janelas a gente não podia abrir porque estava tudo emperrado. E ela incha a janela de madeira. Então, assim, um cheiro horrível dentro de casa. Eu vomitei, passei mal, fiquei 2 dias mal do estômago. Mas, né, hoje a casa está vazia. Eu ganhei uma cama de doação, um colchão, um fogão, né? Todos os móveis que a gente tinha se foram. Né? Armários, guarda-roupa, roupa, sofá, tudo que era de MDF foi pro saco, não tem mais nada mesmo. A gente conseguiu recuperar bastante coisa, consegui recuperar meus quadros, consegui recuperar alguns utensílios domésticos. Sim, me julguem, mas eu lavei tudo, sim, e recuperei muita coisa. Ventilador, aquecedor, sanduicheira, sim, eu lavei a sanduicheira. O que mais? Cafeteira também. Máquina de lavar, infelizmente, está estragada. A geladeira, eu vi um tutorial no TikTok. Eu vi um tutorial. Ai, não pode falar outra rede social. E aí eu vi um tutorial, mexi ali, fiz umas gambiarrazinhas e deu certo. A geladeira voltou a funcionar. Perdi muita roupa, já não tinha muita roupa, porque eu já tinha feito uma garimpada no meu guarda-roupa, já tinha doado muita roupa antes. Então agora tô com menos ainda. Ganhei muita roupa de doação, né? Aquele meme é real, as roupas de doação são melhores que a roupa que eu tinha antes. Realmente agora tem calça da Nike, tênis da Puma, camisa do Grêmio, acho que é original. E, gente, era isso. Mas eu só tenho a agradecer, assim, porque teve gente que perdeu a casa, né? Teve gente que não tem como. Uma coisa que eu achei surreal é que a eletricidade está funcionando. Eu estava imaginando milhares de cenários na minha cabeça. Pensei, bom, a gente vai ter que trocar toda a estrutura de esgoto. Pensei, bom, os esgotos vão entupir tudo. A luz, a gente vai ter que fazer toda a parte elétrica de novo da casa. Se caiu partes das paredes, a gente vai ter que reconstruir. Inclusive, casas caíram, né? A gente perdeu parte da casa, parte dos muros. Eu pensei, se a estrutura da casa estiver comprometida, a gente vai ter que demolir e fazer outra. Então, assim, dentro do cenário, eu só tenho a agradecer, porque também na minha família, a minha família toda mora ao redor aqui no mesmo bairro. Todo mundo conseguiu, né, escapar, ninguém ficou, ninguém morreu. A nossa casa está de pé. E os móveis, assim, é o de menos. O de menos são os móveis. O importante é que tá todo mundo vivo. Eu recebi muita ajuda. Muita ajuda de amigos, alunos, ex-alunos, sabe? Uma coisa que tocou muito, assim, no meu coração foi essa questão sabe? Da generosidade, da solidariedade das pessoas. Eu acho até que eu nem merecia, não mereço tanto, assim, sabe?
porque eu sou uma pessoa que eu sou recluso, eu sou um péssimo amigo, eu não procuro as pessoas, eu me isolo, né? Mas eu acho que tem um pouco de resquício ainda da minha fobia social, do meu, da minha síndrome do pânico e da ansiedade. Então eu me isolo, eu não procuro as pessoas. Mas assim que eu comecei a postar o que tinha acontecido, eu recebi tanto carinho, tanta ajuda, sabe? E eu fico com um peso assim, sabe? Poxa, eu não sou digno de receber tanta ajuda e tanto amor, tanto carinho, porque eu não procuro as pessoas, sabe? Então são ex-colegas de trabalho, sabe? Amigos que eu não falava há muito tempo, sabe? Alunos e ex-alunos com quem eu tenho bastante contato, mas por causa das aulas, sabe? Meus próprios parentes, que a gente ficou um mês lá, eu não procurava eles há muito tempo. E por questões de divergências políticas, religiosas, sabe? Questões de sexualidade. Só que a reflexão que eu fico assim, ó, por exemplo, eu dizia uma frase que era, eu dizia muito assim, ó, amigo, colega de trabalho não é amigo, sabe? Apesar de que eu sempre tive boas amizades nos trabalhos em que eu trabalhei, eu não imaginava que eles iam se movimentar tanto assim para me ajudar, sabe? E é uma idiotice isso, assim, sabe? A gente vive numa fase de individualismo, né? Tem aquela coisa, é solidão, é solitude. Ah, eu gosto de ficar sozinho. Ah, eu não preciso de ninguém. Gente, isso é uma bobagem, assim. Todo mundo precisa de alguém. Então a gente precisa das outras pessoas, sabe? A gente que é LGBT, a gente tem uma tendência a se isolar, né? Porque as pessoas não gostam de mim, ou as pessoas são homofóbicas, as pessoas são bolsonaristas, as pessoas são petistas, lulistas, agremistas, colorados, sabe? E a gente viu que, no fundo, quando a gente precisa se mover em prol de algo maior, a gente deixa essas coisas de lado. Isso não é importante, sabe? Então, não se isole porque, fulano não gosta de mim porque eu sou lésbica, porque eu sou gay, porque eu sou bi, porque eu sou pan. Eu vou me isolar de todo mundo. Porque eu não preciso de ninguém. A gente nunca sabe quando que a gente vai precisar de alguém, sabe? Então, eu fiz muita reflexão, assim, quanto a isso, sabe? Como a gente é intolerante por questões políticas, porque a gente simplesmente não sabe mais viver em sociedade e respeitar a opinião do outro, sabe? A gente é a nossa opinião, ponto final, e é essa que vale. Se eu não gosto da pessoa, eu não vou mais nem conviver com a pessoa, eu vou isolar a pessoa, eu vou bloquear na rede social, eu não vou mais nunca mais falar com ela. Isso é uma besteira tão grande, sabe? A gente precisa aprender a conviver com as pessoas, sabe? Respeitando as opiniões das pessoas, sabe? E não deixar de procurar, sabe? Não se isolar e abandonar as pessoas. Porque aí vem essas coisas e a gente é obrigado, sabe? A gente a gente tem que, sabe, ver isso, entende? Então eu só tenho a agradecer, assim, a todo mundo que me ajudou, inclusive meus parentes, né? Meus familiares lá de Sapucaí, minha tia, meus primos, meu Deus do céu. Foram pessoas maravilhosas, assim. Nós, fundamentais nesse tempo que a gente precisava para se organizar, né? Se estruturar e tudo. Minha tia fazia bolo, levava pra gente. Minha tia benzia meu dedo quando eu queimei no fogão. Ah, a minha prima fazia pão, levava pra gente. Quando a gente saiu do abril, a gente tava sem comer comida de verdade. Fazia 2 dias, minha prima fez um monte de comida gostosa, sabe? Então, tipo assim, poxa, o tempo que eu não via eles, a gente conseguiu recuperar. E eu quero levar eles pra minha vida agora, sabe? Não quero perder o contato com eles nunca mais. Gente, então o vídeo de hoje era esse. Ficou com 35 minutos, caraca. Mas, basicamente foi isso, né? Então, tipo assim, agora a gente tem que se reerguer, tem que limpar a casa, muita, muita, muita limpeza. A gente limpa, 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 limpa e nunca fica limpo. E comprando as coisinhas de novo, né? Devagarinho, sem pressa. O basicão a gente tem, né? Que é comida, fogão, geladeira, comida e um lugar pra dormir e tomar banho. Tá ótimo. Então o resto agora a gente vai devagarinho, né? Remobiliando, redecorando, né? E tal.
Mas esperar que nunca mais venha esse tipo de enchente, né? Porque veio uma enchente assim em 1941, né? Que devastou aqui a região e agora dizem que os cientistas que pelo menos uma vez a cada 100 anos esse tipo de fenômeno vai acontecer. Mas eu sou pessimista com relação ao clima. A gente está vendo muitos desastres naturais, a gente está no período de ebulição global, ondas de calor, ondas de frio, tsunami, furacão, Katrina. Se vocês olharem a minha rua, parece que foi um furacão que passou, assim, porque é entulho de coisas que a gente teve que tirar de dentro de casa, né, e botar na rua. Então, parece que passou um furacão. Então, gente, o vídeo de hoje era esse. Espero que vocês tenham gostado. Mas é isso, né, gente? Apesar de ter sido uma tragédia, uma catástrofe, muita gente morreu, graças a Deus. Meus amigos, familiares, todos são vivos. Sinto muito, né, pelas famílias de pessoas que perderam, né, seus entes queridos nessa tragédia. Espero que não aconteça de novo. Se acontecer, a gente vai ter que dar um jeito de se mudar, né? Enfim, não sei o que as autoridades vão fazer, porque uma administração empurra para outra, né? Assim como no Brasil, a gente sabe que as coisas demoram para funcionar. Então, espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe, comente. Quero agradecer a todo mundo. Tive uma boa notícia, meu canal foi monetizado. Quer dizer, já era monetizado, mas nesse meio tempo eu ainda recebi o primeiro pagamento, que veio numa hora maravilhosa, numa hora realmente que a gente está precisando. Então, eu só tenho a agradecer, gente. Por mais ter sido uma tragédia horrível, com uma catástrofe, eu não tenho do que me queixar, assim, sabe? Realmente, assim, tá, perdi coisas que eu gostava, perdi, mas como eu falei antes, são só coisas materiais. Eu ganhei muito mais do que perdi. Ganhei o contato com a minha família de volta, meus primos, minha tia, meus primos, minha tia. Recebi tanto carinho dos meus amigos, me reconectei com meus amigos, e é uma coisa que eu quero levar pra vida agora. Eu quero levar todo mundo pra vida junto comigo. Gente, espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até o próximo vídeo.